Bom, Guga, primeiro, obrigadíssima de receber a gente aqui. Esse lugar maravilhoso, aqui é um encanto. Depois vocês vão ver um pouquinho. Eu queria começar perguntando, acho muito interessante porque você é a personificação do tudo ao mesmo tempo agora, né? Aquela coisa do é um músico, é o produtor, faz a gestão de espaço e está em todas as frentes aí. Queria começar perguntando, tentando traçar uma trajetória mesmo, assim, como é que você começa a contar essa história? Isso que hoje assim fica uma coisa até bacana assim de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, na minha vida foi uma coisa um pouco difícil, porque foi uma eu necessidade, não foi me uma sentia escolha. assim, na minha geração era uma coisa mais, no começo da minha carreira, era uma coisa mais definida, né? Meus amigos que foram virar pintores, viraram pintores. Os músicos, nós músicos, a gente se espelhava nos feras, que os caras tocavam muito bem. Então, assim, era uma coisa mais muito focada, muito especializada. E minha personalidade não batia muito nisso. Então, na verdade, eu me sentia muito disperso. Uhum. Mas, por um acaso, o mundo virou para esse lado. Então, hoje, a gente aqui no Centro Cultural, a gente convive com muito cara jovem. Uhum. E você já não sabe mais de onde o cara vem. Porque tem o cara que veio da periferia, bailarino e videomaker. Aí você tem o outro que chegou, que faz direito e, ao mesmo tempo, ele é músico. Então, assim, isso me deu um grande alívio. Comecei a me sintonizar dessa maneira se mais... Se identificou, né? Mas, assim, eu comecei estudando psicologia, que eu queria ser psicólogo, e música. Eu não pretendia ser músico profissional. Eu fui meio por acaso, porque naquela época as gravadoras investiram em jovens bandas. E uma coisa que eu fazia por prazer, comecei a tocar, e comecei a viajar e virei músico. E aí fui tendo contato com as coisas, né? Com teatro, com literatura. E eu toco vibrafone, que é um instrumento de percussão, né? Um xilofone, assim. Ele é um instrumento que não é muito usado. Então, na minha inquietude, eu comecei a me associar a pessoas para criar espaços para poder tocar o meu som. E daí que eu acabei me envolvendo com produção cultural e espaços culturais, né? E como é que... E o produtor musical aí, que você também tem uma história, uma trajetória importante como produtor musical, né? Como que é também algo natural do músico ao produtor? Como que é que... Eu sou mais produtor das minhas coisas, né? Mas, assim, você começa a ter uma experiência das etapas, né? Então, você sabe... vamos gravar um disco. Tá, então, quais são as músicas? Aí, quais são os instrumentos que a gente vai usar? Quanto tempo de estúdio vai usar? E mais do que isso é tentar perceber o que o artista tem de bacana e tentar... Poxa, se é um artista novo, ele tem que estar bem em evidência. A voz, a personalidade dele. Se é um cara que já fez muita coisa, ele pode ousar fazer um trabalho que ele está lá no meio de uma orquestra. E assim a gente vai... Foi uma narrativa, né? Essa produção musical é uma questão de passar a experiência. A experiência é uma coisa que não se passa, por isso a gente trabalha com produtores. E eu tenho os caras que produzem minhas coisas que eu admiro muito também. E você começa, a gente estava aqui comentando antes de começar a gravar aqui, né? Você tem passagens muito interessantes na música. O Tom estava lembrando de quando você tocou com Marisa Monte, ainda lá no início. Conta aí pra gente essas curiosidades desse percurso aí. Curiosidades tem várias, porque em qualquer profissão que você exerça por muito tempo, né, você conhece as pessoas daquele segmento. E a Marisa foi assim... no final dos anos 80, aqui em São Paulo, a gente tinha um grupo de jazz chamado Nouvelle Cuisine. Uhum. E a Marisa morava no Rio, ela era muito nova, ela tinha uns 20 anos. E
E a gente tinha uma certa afinidade artística, assim. Ela fazia mais música brasileira, mas fazia um pouco de jazz, tinha essa coisa mais... que eu chamo de yuppie. No sentido de brincadeira pejorativo. Sim. E também no que foi bom para nós. A gente fazia uma música que era jazz, e ela fazia uma coisa sofisticada assim. Então a gente passou naturalmente a se frequentar. Ela frequentava os nossos shows, nós frequentávamos os shows dela. Aí a gente gravou junto e fez algumas coisas juntos e tornamos-nos amigos. Foi uma coisa bacana. E depois dela, o que mais você tem de... A gente tem muitas coisas, assim. A gente gravou disco com produção do Oscar Castro Neves, que era o cara que fazia do João Gilberto. O Caetano fez música especial para nós. A Gal Costa cantou com a gente. E a gente... Só encontros, né? Assim, eu estou falando muito mais desse momento dos encontros do que do cotidiano. Mas são as duas coisas bacanas. O gostoso é você estar no Brasil fazendo música brasileira. E me fala uma coisa, e um espaço como esse aqui surge nesses projetos aí de vida? Como é que vocês criaram essa coisa tão encantadora aqui? Assim, eu já faz um tempo que eu me associei às pessoas do entretenimento e da cultura. Então, primeiro a gente fez o Blém Blém Clube nos anos 90, depois famoso. O Estúdio SP, aí depois fizemos o Graçadil, o Estúdio M. Então foram locais que teve basicamente sempre a mesma função, acolher o novo artista. O nosso trabalho é esse trabalho junto com de acolher e fomentar o novo, né, que é uma característica muito bacana de alguns centros culturais do mundo. Se você pensar em Nova York e Los Angeles, por exemplo. Nova York tem muita casinha pequena. Los Angeles já tem os nomes mais consagrados. Então você tem essa possibilidade de gerar o novo, onde esses lugares menores se associam e criam um circuito. Então, acho que assim, o meu trabalho sempre foi nesse circuito alternativo. Não diria underground, porque a gente não é contra nada, mas alternativo, sim. Então, muita gente passou assim desde da Céu, começou lá, a Cibele, o Chico César no Blém Blém. Aí vai, uma lista infinita. Porque todos esses lugares que você citou trazem esse diálogo com essa nova cena mesmo. Né? Porque São Paulo eu trabalho numa campanha que a gente inventou, que São Paulo é a capital mundial da música. E eu acho que a gente inventou mesmo. É ótimo. É verdade, a gente inventou, fez adesivo, tudo, e a gente tem essa ideia porque realmente... Por exemplo, eu recebi uns músicos estrangeiros hospedados em casa faz um tempo. Vamos fazer alguma coisa. E assim tinha, isso aqui é samba, tem o Borogodó, isso aqui é forró, isso aqui é jazz, tem big band, tem banda pequena, aí você tem violão clássico. Não é qualquer cidade que é assim. A gente... Aliás, é raro, né? É raro. Mesmo as grandes metrópoles, os gringos ficaram, nossa. Eu falei, aí eu caí a ficha para mim também. Nossa, realmente não é assim em outros lugares do mundo. Então, São Paulo é uma cidade que tem uma certa crueza, uma certa crueldade, mas ela culturalmente é absurdamente rica. Eu sempre uso o exemplo assim, de quando a gente precisou falar com a banda de pífanos de Caruaru para um evento. E a gente ligou para Caruaru, e aí eles disseram para nós que eles moravam há 40 anos na zona leste de São Paulo. e assim, aí você vai ver, assim, são 26 etnias indígenas convivendo na cidade. Então, São Paulo, além de ter o mundo, tem o próprio Brasil, né? Então, só uma cidade grande consegue criar e absorver esse circuito alternativo. Como é que você encontra o teatro na tua vida? Olha, o teatro foi bem por acaso, porque assim,
Uma vez, no final dos anos 80, o Naum Alves de Souza me telefonou. Ele ia montar uma peça que era o Nijinsky. Falei, bom, acho que você se enganou, porque acho que você quer falar com o meu irmão, porque tem um irmão ator, o Henrique Streuther, que é ator, foi dos Parlapatões. Ele falou, não, é você mesmo. Eu falei, mas eu não sou ator. Ele falou, não, mas é que eu quero te convidar para fazer teatro. Então, houve essa montagem do Nijinsky e eu tinha alguns textos e tinha preparação corporal. Eu não tinha que dançar exatamente, mas eu tinha que convencer de que eu ficava em pé como um bailarino, que já não é fácil, sentar no chão que nem um bailarino. E assim, aí eu fiquei muito fascinado pelo teatro, porque como eu peguei o negócio do começo, e o Naum era uma pessoa muito querida, realmente doce, então, e ele estava escrevendo a peça enquanto a gente ensaiava. Então eu vi ele escrever a peça, aí eu vi fazer o cenário, eu vi o treinamento corporal, tudo. E naquela época eu era só músico de instrumento. Aí eu falei, nossa, que coisa incrível, né? Aí meus próximos passos dentro da música foram shows roteirizados, show com figurino, show com iluminação. E depois eu passei a trabalhar muitas vezes com o Zé Passeneto, fazendo uma série de musicais que eu fiz com ele, como diretor musical, às vezes como autor também. E também comecei a fazer dramaturgia, escrever umas coisas de peça, de teatro. Aí eu tive uma peça que virou um livro, eu fui premiado lá na FENSA, né, na Revelação. Então, por fim, depois de velho, eu fui fazer Artes do Corpo na PUC. E aí eu fiquei realmente mais em contato com a multimídia. Aí foi que eu tive vontade de construir o Rio Verde. E, em princípio, era pensado aqui, essa sala música e teatro, tem uma sala de práticas de teatro, tem um estúdio de música, um coreto para a cultura popular, a ideia de integrar as disciplinas, né? Então, assim, eu acho que meu contato com o teatro foi muito importante. E eu costumo dizer assim, que eu, Guga, considero o teatro mais ou menos a mãe de todas as artes. Primeira vez que fui para a Europa, adulto, eu tinha ido quando era criança. Aí eu estava lá com uma amiga e eu não sei falar francês, mas eles estavam lá discutindo lá. Porque tinha uma rua que o fluxo dos carros ia em direção ao monumento. Por motivo urbanístico, eles mudaram o fluxo dessa rua. Então as pessoas não iam em direção ao monumento. Elas vinham e aquilo estava incomodando alguns cidadãos franceses. Então eu achei muito interessante, assim, é uma viagem mesmo, né? Falei, nossa, mas realmente é muito diferente você andar na rua ou você andar na rua em direção a um monumento, mas é um fato dramático, né? Então eu pensei, poxa, então é muito diferente você percorrer um caminho e você percorrer um caminho dramático. Mas muito interessante, adorei isso. E fiquei pensando, eu dou aula também, e estava pensando nisso em sala de aula, como também é a mesma coisa. Quando você tem uma narrativa, que é a coisa que a gente vai falar, às vezes sabe muito e não chega, que é a questão da didática e tudo, mas a forma de dizer, a forma de o que tem por trás disso. O Nelson Rodrigues sempre fala isso também, né? Porque ele fala assim, teve um incêndio e morreu um monte de gente. Não vendeu nenhum jornal. Eu estou falando bem cruel com o Nelson Rodrigues. Assim, aí se o cara fala assim, teve um incêndio, morreram várias pessoas e tinha um passarinho. E o passarinho na gaiola foi cantando até... Cantou e morreu. Aí, outro peso, né? assim,
é outra coisa. É um peso dramático. O peso dramático. É. Que legal isso. Você sabe que essa nossa conversa vem na sequência da conversa com o Henrique. A gente falou que a gente vai lançar aí o mês da família. Ah, vocês falaram com meu irmão, que legal. Vai vir, coincidentemente, vem na sequência aí. Obrigadíssima por essa conversa, Gugu. Valeu demais. É muito gostoso a gente construir esses olhares, esses caminhos. Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Sempre. A ideia é que a gente sempre vai tendo essas síncopas de vamos fazer. Aí vamos fazer. Isso que é fantástico. Isso que é sedutor, né? Exato. Obrigada, Obrigado. Guga.